Essa palestra vai tratar sobre padrões abertos, open source e patenteabilidade. Bom, o sistema de patente tem como objetivo estimular a concorrência. A proteção ela não é vista como um fim em si mesmo. O objetivo do sistema é promover o desenvolvimento econômico e social. Isso está previsto na Constituição brasileira, que prevê a concessão de patentes. Isso aqui é um exemplo de uma patente, que é um padrão na indústria, na área de tecnologia de informação, que é o mouse, que foi patenteado nos Estados Unidos e nem por isso impediu que se estabelecesse um padrão de interface gráfica para computadores. É um gráfico dos Estados Unidos que mostra uma correlação relativamente forte entre os gastos em pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas e o número de patentes concedidas por milhão de habitantes. Então, à medida que os gastos em pesquisa aumentam, isso se reflete em um maior número de patentes. Então, há uma proporção entre o maior número de patentes agora com o maior investimento em pesquisa, dados dos Estados Unidos. Bom, patentes conferem um monopólio? A princípio não, porque você pode desenvolver tecnologias alternativas e conquistar o mercado. Não há um monopólio de mercado a rigor, né? O monopólio no mercado de produtos não chega a ser um problema, desde que exista competição de tecnologias. Aqui eu cito um outro exemplo na área de padrões, tá? Que é o padrão USB, que é um padrão usado em interfaces de computadores, que é patenteado, é licenciado nos Estados Unidos, já foi licenciado para milhares de empresas em condições razoáveis. E, novamente, isso não impediu de se formar um padrão na indústria. Bom, no entanto, há advertências, alguns riscos de que a patente pode conferir situações de abuso ao titular. O exercício de direitos de propriedade intelectual é legítimo e tende a ser pró-competitivo do ponto de vista dinâmico, mas pode ser objeto de abusos. Essa é a conclusão de um seminário na França recente. Um exemplo de abuso foi o que aconteceu com a patente do GIF, também patenteada nos Estados Unidos, um algoritmo de compressão de imagens que inicialmente foi distribuído numa revista especializada, da I3E, sem que a pessoa avisasse que aquilo era objeto de uma patente. Então as pessoas começaram a desenvolver diversos aplicativos usando aquele algoritmo e quando veio a internet, nos anos 90, começou a despontar, o GIF acabou virando um padrão e nesse momento em que ele se tornou um padrão da indústria, é que o titular da patente se manifestou dizendo que detinha a patente e queria cobrar licenças. Então esse efeito, ele é um efeito considerado abusivo por parte do titular. Ele estabelece um padrão, o padrão é estabelecido e o titular não comunica que aquilo é objeto de patente dele. Bom, o outro risco dos monopólios, né? A AT&T, ela detinha o monopólio das linhas físicas de longa distância, faziam as ligações interurbanas. Um pesquisador, Paul Baran, da Rand Corporation, ele desenvolveu nos anos 60 o conceito de redes por pacotes, o conceito de transmissão de dados por redes usando pacotes de transmissão. Ele se baseia no modelo descentralizado de redes de telecomunicação, que é exatamente o contrário do que era a filosofia da AT&T. Então, esse sistema não se ajustava ao modelo da AT&T e que não adotou o sistema de Paul Baran. Isso é considerado como o fato da AT&T deter o monopólio das telecomunicações, ela retardou o surgimento da internet em alguns anos.
Em termos ideológicos, a AT&T estava comprometida com essa rede de circuitos definidos, caminhos reservados, controlados pela empresa. Baseado no princípio de que qualquer caminho disponível é um bom caminho, o conceito de pacote, embora teórico, admitia a possibilidade de uma rede com múltiplos proprietários, uma rede aberta. E essa noção não era bem vista pela AT&T. Práticas anticompetitivas incluem também o uso estratégico do licenciamento, a recusa de licenciar patentes. Isso é considerado uma prática abusiva. Existe um caso, Zenith vs. Hazeltine, na Suprema Corte dos Estados Unidos, entendeu ser ilegal um pool de patentes nos quais os membros são impedidos de licenciar patentes a terceiros. Então você fecha ali naquele grupo, aquelas patentes, e essas patentes simplesmente não são licenciadas para quem está fora do pool. Isso é considerado uma prática abusiva. Você pode fazer pool, mas aquilo tem que estar aberto em condições minimamente razoáveis para quem quiser licenciar. Você vetar o licenciamento de uma patente que é um padrão na indústria, isso é considerado lesivo para a sociedade. De acordo com as regras agora da Comunidade Europeia, os titulares de patentes considerados essenciais para um padrão na indústria, como a tecnologia 3G, eles devem licenciar suas patentes numa base considerada F-RAND, Fair, Reasonable e Non-Discriminatory. Né? Então, justa, razoável e não discriminatória. A Google, que é titular nas patentes da Motorola Mobility, ela tentou na Europa fazer o enforcement das suas patentes de tecnologia de GPRS contra a Apple na Alemanha, tentando retirar do mercado o iPhone, acusando de contrafação das suas patentes. Ainda que a Apple tenha se manifestado disposta a pagar. Então veja, a Apple estava fabricando, vendendo o iPhone na Alemanha, estava disposta a pagar licenças para a Motorola, para a Google, para usar essa tecnologia, mas a Google ela se recusou a licenciar. E depois veio acusar de contrafação. Essa prática, a Comissão Europeia entendeu que foi uma prática abusiva do Google, da Motorola Mobility. Foi condenada essa prática. Recusa em licenciar a perda de mercado. Um exemplo que aconteceu foi com o Betamax. O Betamax é um sistema de videocassete lançado em 75 pela Sony. Ele era tecnicamente superior ao padrão que veio logo em seguida, o VHS 76. Só que o padrão VHS 76 ele foi licenciado abertamente, não havia maiores restrições de licenciamento. E a Sony se recusava a licenciar o padrão dela. Ela detinha o padrão só para ela. Tá? Então, no final das contas, o padrão de mercado que se estabeleceu foi o VHS, por ser mais aberto. Então, acabou sendo punida pelo próprio mercado. A Sony optou por uma estratégia fechada e acabou se isolando. Dificuldades, outra questão, outra prática anticompetitiva é a existência de várias patentes em torno de um padrão de diferentes titulares. Isso pode gerar uma dificuldade grande para esses parceiros todos chegarem a um acordo. Isso aconteceu com o GSM. Ao final da década de 90, você tinha algo em torno de 140 patentes essenciais do padrão GSM, com diferentes titulares. E isso exigiu anos até que se chegasse a um acordo entre os fabricantes. A solução para esse tipo de problema tem sido a esses parceiros chegarem a um acordo fazendo um pool de suas patentes. Né? Então, quando foi na tecnologia móvel 3G, esse consórcio, Third Generation Patent Platform Partnership, de 1999, ele foi feito no intuito de coordenar a ação dos titulares para licenciar as patentes essenciais.
e chegou num acordo em tempo hábil a preços razoáveis, a valores razoáveis. Ou seja, a ideia de você trabalhar isoladamente, cada um exercendo seus direitos, acaba sendo danosa nesse caso para a ficção padrão. O modelo cooperativo, por exemplo, através de pool de patentes, a sociedade tem que se beneficiar mais com isso. Em fevereiro de 2013, a Samsung perdeu a ação na Corte de Tóquio quando alegara que o iPhone da Apple infringia suas patentes lá da tecnologia 3G. O Comitê Europeu de Padrões, que gerencia esse padrão, o MTS, ele exige que as empresas do pool, novamente, informem que elas são donas de patentes essenciais para a adoção do padrão. E nesse caso, a Samsung, ela só revelou que tinha patentes do consórcio 4 anos depois de aceito o padrão. O juiz concluiu que a Samsung demorou muito para informar que tinha essas patentes, portanto não poderia fazer um enforcement delas. Resolveram novamente essa situação lá do GIF, lá, enfim, uma situação, uma prática considerada anticompetitiva. Bom, os pools de patentes, então, e muitas vezes, eles vão ser vistos como uma maneira, primeiro, de você colocar diferentes atores compartilhando os seus resultados de pesquisa e desenvolvimento, que é um movimento já em torno de uma economia globalizada, uma economia em que a pesquisa é distribuída por vários centros de pesquisa. Então isso economiza dinheiro. A União Europeia estima que 20 bilhões de dólares são gastos em tecnologias que já foram desenvolvidas. Quer dizer, seria melhor você, ao invés de ficar gastando tempo desenvolvendo aquela tecnologia, que você pudesse licenciar do seu colega aquela tecnologia. Pools de patentes da tecnologia Bluetooth, que engloba 7 mil empresas, é um modelo F-RAND. Ela possui uma assinatura que varia de 7 a 35 mil dólares por ano aos associados, conforme o porte da empresa. Esse modelo de licenciamento ele é considerado um modelo razoável, F-RAND, e que permite várias, 7 mil empresas participando. A revolução das telecomunicações e a criação de uma sociedade em rede contribuiu para estimular o intercâmbio das pesquisas. Dados da Organização Mundial de Propriedade Industrial mostram que apenas 9% dos pedidos de PCT, de patente, possuem ao menos um inventor estrangeiro. Esse número aumentou, chegando em 2009 a 25%, ou seja, ele mostra cada vez mais os patentes são resultados da pesquisa de colaboração de inventores de diferentes países, uma globalização da pesquisa. No Brasil existe a Lei 12.529, que ela estabelece as seguintes condutas como infração da ordem econômica: exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial. Então está previsto na nossa lei essa situação, embora não detalhada. No Brasil temos um caso aqui que envolve a questão dos padrões, que a Gradiente e outras empresas brasileiras moveram um processo contra a Philips, alegando abuso de posição dominante no mercado de aparelhos de DVD e abuso de direito de propriedade industrial. A Philips detinha algumas patentes de DVD e os fabricantes brasileiros começaram a fabricar aparelhos de DVD e sem pagar as devidas licenças para Philips, que era participava de um pool de patentes de DVD. Os royalties por aparelho de DVD são cerca de 3% do valor de venda do aparelho, que está sujeito a um valor mínimo de $5. Os royalties por cada disco de DVD são cerca de 5 centavos de dólar. Bom, essas condições são consideradas condições razoáveis. Esse pool de patentes 3C DVD, eles chegam a licenciou a tecnologia para cerca de 300 empresas no mundo todo. É considerado um pool de patentes
com condições razoáveis. O caso lá da Gradiente foi julgado pela Secretaria de Direito Econômico e pelo CAD. A Secretaria de Direito Econômico julgou o caso Philips e o pool de patentes envolvido, e ele entendeu que isso não configuraria prática abusiva. A Philips, quando estava fazendo enforcement de suas patentes, não estava exercendo direito de patente, não era prática abusiva, uma vez que o acordo firmado pelas empresas prevê que os membros do grupo não teriam de pagar royalties um para o outro, mas poderiam utilizar livremente as patentes dos consorciados, uma vez que foram eles que desenvolveram a tecnologia. Além disso, essas empresas formaram um consórcio e firmaram um acordo de licenciamento conjunto que reduziu os custos de transação. Tá? Seria mais complicado se tivesse que negociar um por um com a empresa. Então, o SDE concluiu que o consumidor foi beneficiado desse pool, que essas empresas que participam do pool chegaram a um bom preço. Finalmente, acerca da suposta venda casada de tecnologias patenteadas e não patenteadas, afirmam os representados que das várias patentes da tecnologia DVD, que são titulares, todas são essenciais. Assim, a licença pelo uso de apenas uma das patentes pode ter o mesmo valor da licença para o uso de um conjunto de patentes, de forma que o valor das autorizações não depende do número de patentes negociados. Essa questão é uma questão polêmica, né? Ou seja, você tem um pool de patentes, que lá no exterior são mais de 50 patentes, dessas 50 patentes que chegam aqui no Brasil, são mais 5 ou 6. Então você só tem 5 ou 6 patentes aqui. Pergunta, essas 5 ou 6 patentes são todas essenciais? Quem aferiu isso? O CAD não aferiu. Então ele tomou como válido, que todas 5, mas quem disse que são? E se eu tiver nessas 5 patentes, uma é essencial e as outras 4 não são nem usadas na parede de DVD, existem alternativas para essas 4 aqui. Enfim, no final das contas, a licença ela não leva em conta isso, ela leva em conta que basta estar infringindo uma das patentes que a licença vai ser a mesma. De fato, palavras do CAD, de fato, dentre todas as prerrogativas de que gozam os titulares de direitos e propriedade intelectual, a principal é indubitavelmente a de fixar o montante a ser pago pelas licenças, licenças dessas patentes, sendo certo, ademais, que até mesmo o preço infinito, expressão econômica da recusa de venda, estaria em princípio amparado pela legislação específica. Então veja aqui uma situação que está um pouco diferente lá com a da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia diz que se você se recusar a licenciar, está praticando abuso. Aqui o CAD está dizendo que se você estabelecer preço infinito, que é recusar a venda, está amparado pela legislação. Em termos prosaicos, o titular de patente de direito de propriedade intelectual cobra o quanto quiser de terceiros que pretendam utilizar em sua própria atividade, a não ser que se trate de uma situação muito específica em que o acesso a esse conhecimento, a esse insumo, se revela indispensável para o funcionamento de toda a cadeia de produção. Bom, então ele parece que joga isso aqui para uma exceção da exceção da exceção. Ou seja, a regra geral é que eu posso cobrar o preço que quiser pelo licenciamento de minha patente. Será? Isso aqui é o texto do Arora, falando sobre o mercado de tecnologia. Os direitos de propriedade intelectual mais fortes podem melhorar a eficiência da transferência de tecnologia e encorajar a difusão, incluindo parte da tecnologia que as patentes não protegem. Assim, leis de propriedade intelectual melhores em países que confiam no licenciamento, ao invés de investimentos estrangeiros diretos, como fonte de transferência de tecnologia, melhora o fluxo de know-how, torna a transferência de tecnologia mais eficiente. Então, é essa questão de que as patentes elas são usadas para minimizar os custos de transação. Você começa a estabelecer mercados de tecnologia quando você tem um título de patente para negociar isso. Essa é uma das vantagens do sistema de patentes. Bom, falamos aqui do pool e falamos também lá, falamos lá do 3G, né, das dificuldades de fechar um pool, isso foi lesivo para a sociedade. Aqui é um outro exemplo em que as empresas não conseguiram chegar a um acordo, não conseguiram fechar um pool. Isso foi lesivo para os consumidores dos Estados Unidos no final dos anos 70.
você tinha diversos sistemas incompatíveis que competiam pela aprovação da FCC com relação ao padrão AM estéreo. E o consumidor foi prejudicado, porque isso levou muito tempo para ser aprovado e acabou não pegando. Enfim, houve um consumidor se viu privado de um produto. Isso aqui é o Departamento de Justiça americano, o licenciamento cruzado, outra forma de transferência de propriedade intelectual, pode facilitar a integração da propriedade licenciada com fatores complementares de produção. Essa integração pode levar a uma exploração mais eficiente da propriedade intelectual, beneficiando os consumidores através da redução de custos. Então veja, o acordo de titulares de patentes em torno de um grupo de patentes para você estabelecer um padrão na indústria, otimizar custos de produção, trocar experiências de pesquisa, esses arranjos beneficiam geral o consumidor, como reduzem o preço. Mas não impede que haja práticas abusivas. Por exemplo, a empresa A acredita que uma dada tecnologia é compatível com os produtos B. Tá? Então tem uma empresa A, ela acredita que uma data de tecnologia é compatível com os produtos B, mas não com seus próprios produtos. De modo que se tal tecnologia deslanchar, a empresa B terá uma vantagem competitiva. Nessa circunstância, a empresa A poderá ser motivada a solicitar patentes da outra tecnologia para não explorar, ou para licenciar a dita tecnologia a um custo que neutraliza a vantagem de B. Então, entendeu? Você tem uma empresa que tem uma tecnologia e você está vendo que está surgindo uma outra tecnologia lá pelo teu concorrente. Você começa a pedir patentes daquela outra tecnologia para você bloquear o mercado, ou seja, ninguém vai fabricar aquilo, eu vou continuar fazendo a minha tecnologia. Então, essa prática era considerada abusiva. Bom, existe uma crítica com relação às patentes e principalmente a fixação desses pools de patentes, de que as patentes relacionadas à área de software são patentes que teriam qualidade pior. Bom, isso aqui são dados aqui de um artigo, tá? E que mostram que as taxas de rejeição do escritório de patente para o ano fiscal de 2003 a 2012, elas vão meio que acompanhando entre os que seriam as patentes de software e as que não seriam patentes de software. Então não se percebe uma diferença substancial de qualidade medida pela taxa de aprovação, né? Você poderia supor que as patentes de software têm 90% de aprovação e as outras é muito mais rígido, né? Não é isso que acontece nos gráficos que mostram aqui do USPTO. O Departamento de Justiça americano analisou o impacto das patentes usadas em tecnologia 3G e 4G em tablets e smartphones e seus efeitos sobre a competitividade. E ele concluiu que não houve uma redução substancial da competição no setor, ou para excluir concorrentes do mercado, por exemplo, levando royalties indevidos. Tá? Essa foi uma conclusão na área dos smartphones. Um exemplo nessa área de telecomunicações, você pode ver que mesmo com tantas patentes e tanta guerra, litígio de patentes entre os fabricantes, você pode ver que em 2007 a Apple lançou o iPhone e revolucionou o mercado, quer dizer, uma coisa que seria impensável, né? Se você tem realmente esse bloqueio todo, né? Como explicar o surgimento de um produto novo revolucionando o mercado, né? Ou seja, ele consegue furar isso. Então, isso é um elemento que o Departamento de Justiça considerou como outros, de que não há redução substancial de competição no setor. Pelo contrário, ainda continua muito ativa a competição no setor. Aqui, a seção 337 do Tariff Act dos Estados Unidos permite a proibição de importações de artigos que infringam patentes válidas nos Estados Unidos. Então, se eu sou um fabricante lá dos Estados Unidos, eu tenho meu concorrente lá nos Estados Unidos, esse concorrente, por exemplo, a Samsung, se eu provo que a Samsung está fabricando
produtos que infringam patentes válidas nos Estados Unidos, a Samsung não pode importar esses produtos. Ou melhor, veja bem, ela não vai poder importar esses produtos. Por quê? Porque ela está cometendo infrações no exterior. Então são infrações que não são cometidas nos Estados Unidos, não dá para processar por contrafação. Essa contrafação não está sendo feita nos Estados Unidos, ela está sendo feita fora dos Estados Unidos. Então se você provar que fora dos Estados Unidos aquela empresa, a Samsung, está violando patentes dos Estados Unidos, você pode proibir a importação. Bom, a aplicação de injunções. Injunções é você mandar parar de fabricar, né, junto ao ITC, que é que julga isso, contra empresas por parte de titulares de patentes essenciais usadas em padrões RAND ou FRAND, deve levar em conta o interesse público. Então essa questão aqui é essencial, ou seja, quando eu for mandar parar essa importação, eu tenho que avaliar o interesse público. Se isso tratar de um padrão de uma indústria. Isso foi usado aqui nesse caso da Samsung contra a Apple. Nos Estados Unidos, em junho de 2013, o ITC concluiu que a Apple violou essa seção ao importar dispositivos usados em tablets e smartphones que infringem patentes da Samsung nos Estados Unidos. Então, a Samsung tem patentes nos Estados Unidos. A Apple importou componentes lá de fora que infringem patentes da Samsung. Para o ITC, mesmo sendo patente essencial em um padrão, não caberia alegar interesse público nesse caso. Tá? A ITC, ele diz que não caberia interesse público. Isso é uma questão particular entre as duas empresas, e mesmo sendo um padrão na indústria. Então o ITC entendeu que a Apple poderia impedir a importação desses produtos lá. Em agosto de 2013, o STR, né, comunicou sua discordância contra a decisão, lembrando que o interesse público deve ser considerado. O primeiro veto do governo na decisão do ITC. Então, o governo americano, ele alegou que isso, sim, ele atinge o consumidor americano, fere o interesse público. Então, na verdade, você tem que deixar a Apple importar isso livremente. Essa foi a conclusão. Quer dizer, o ITC deu uma posição favorável à Samsung de impedir essas importações. É isso que isso se aplica, para achados que se aplica, e realmente vamos impedir essas importações. A Apple se viu prejudicada, violou esse tarifário, né? Só que o governo Obama, ele disse para a ITC, olha, o negócio é o seguinte, não, tem que deixar importar, porque se você não importar, o preço dos celulares vai aumentar, e isso é considerado interesse público, isso é questão de interesse público, tá? Então eu não posso prejudicar o interesse público, então tem que deixar importar. É a primeira vez em 25 anos que inverteu uma decisão do ITC alegando questões de interesse público, o governo Obama alegando. Então é uma questão que envolve interesse público, não apenas o interesse dos titulares de patentes. Isso aqui é uma outra situação que pode causar problemas, né, que são as cláusulas de Grant-Beck, ou seja, você tem o primeiro agente, ele tem uma tecnologia 1A, que ele vai fazer uma licença com a tecnologia 2B, faz uma licença das tecnologias 1A e 2B, tá? Entre os dois agentes. O que acontece? O agente 1, ele pode não lançar ou não usar a tecnologia 1B, ou seja, ele desenvolve a tecnologia 1B, que é equivalente, é alternativa da 2B, tá? Mas como ele está fazendo uma licença de 1A com 2B, mesmo ele tendo desenvolvido a 1B, ele vai deixar a 1B parada, porque isso vai prejudicar as vendas dele, porque ele está fazendo aqui o acordo com a 2B.
Ora, o consumidor é o prejudicado, porque ele tem essa tecnologia 1B que vai ficar parada. Ele não vai disponibilizar isso, porque no acordo de 1A e 2B, uma das partes se obriga a comunicar os aperfeiçoamentos e inovações desenvolvidas na tecnologia durante o período de vigência da licença. E então, ou seja, eu faço a tecnologia 1B até desenvolver, né, mas eu vou ficar na minha, não vou falar nada. Então isso inibe a inovação. Essas cláusulas de grant back, elas muitas vezes inibem a inovação. Então, em acordos de pool de patente, há uma atenção especial com essas cláusulas. Bom, agora falando sobre a parte de software, os modelos proprietários, os modelos livres, né? Você veja que a conclusão que se tira é que você pode otimizar a eficiência do seu produto combinando os dois modelos, né? Por exemplo aqui, você pega essa linguagem de programação Lua, foi desenvolvida aqui na PUC do Rio de Janeiro, ela não é distribuída em GPL. Por quê? Porque os desenvolvedores de videogames que usam essa plataforma, eles disseram o seguinte: olha, se eu tiver que distribuir meus produtos em GPL, eu não estou interessado, porque nessa área de videogame, todos os fabricantes, ninguém distribui código. Código é protegido. Ninguém distribui código de videogame. Então, se você quer entrar no mercado de videogame, você tem que distribuir uma licença compatível com esse mercado, senão você não entra. Então, o dono lá da Lua falou assim: nós até pensamos na possibilidade de GPL, mas não seria. A gente jamais se tornaria um padrão na indústria de videogame se a gente adotasse o GPL. Bom, e aqui eu vou dar várias declarações de pessoas que escrevem na área de patentes. Aqui tem o Adam Jaffe e o Josh Lerner, que escreveram um livro bastante crítico do sistema de patentes, inovações e seus descontentes. E ele diz o seguinte: um sistema de patentes funcionando adequadamente não é inconsistente com o movimento de open source na área de software. Nós não nos consideramos antipatentes. Nós simplesmente somos contra as patentes ruins. Um sistema de patente válido é vital para a saúde da inovação, para a saúde continuada da inovação. Bom, aqui essa questão do open source, com relação ao Linux, há que se notar que a Microsoft assinou vários acordos de licenciamento de suas patentes com vários fabricantes, por exemplo a Amazon, para ela poder fabricar o Kindle, o leitor da Amazon, que roda Linux, mas tem patentes da Microsoft lá dentro. Isso foi feito um licenciamento e você tem o Kindle aí com preço bastante reduzido, né? E vários outros fabricantes também fecharam acordos. São empresas que fabricam produtos baseados em Linux, mas que têm acordos para rodar tablets com Android, etc., tem que pagar a licença. Existe uma estimativa de 2012 aí, que a Microsoft lucra cerca de 400 milhões de dólares com as licenças de diversos aplicativos aí rodando Android. O próprio Bill Gates aqui, no livro que ele escreveu, né, Estrada para o Futuro, ele fala que ele critica aqueles que argumentam que a IBM deveria ter patenteado a arquitetura do PC. A IBM adotou uma plataforma aberta, né, permitiu, não fez nada contra os clones, né? Vários clones de PC surgiram e não criou várias objeções, e isso criou um padrão na indústria em torno da arquitetura da IBM e do software da Intel e dos processadores Intel e software Microsoft. E isso levou vantagens. A Microsoft criou uma rede muito grande de usuários, né? E aqui nesse texto o Bill Gates fala que isso só foi possível justamente por promover a arquitetura aberta. Então o próprio Bill Gates
várias patentes concedidas, reconhecendo o êxito da arquitetura aberta em fixar padrões. Então, em determinadas áreas, a melhor estratégia é a estratégia aberta. Em outras, é possível a estratégia proprietária conviver quando você tem modelos alternativos. Né? Existe uma outra iniciativa aqui que se chama Open Innovation Network, é uma empresa fundada em 2005 pela IBM, Novell, Philips e outras, que elas juntam várias patentes na área de software e que são licenciadas gratuitamente aos membros. Em contrapartida, quem participa do acordo se compromete a não litigar suas patentes contra sistemas do Linux. Tá? A Oracle também aderiu, ou seja, ele concorda em não litigar contra o MySQL e PostgreSQL, modelos têm as suas versões abertas. Né? A IBM também investiu aí, colocou investimentos em soluções Linux na Índia, liberou algumas patentes, a HP também, enfim, existem várias empresas que são empresas que têm um modelo proprietário, a IBM é um dos maiores depositores de patentes, e que paralelamente também tem uma estratégia de promover plataformas abertas. Sem a proteção por patentes, os inventores não terão um incentivo suficiente para investir em criação, desenvolvimento e novos produtos. A lei de patentes promove um incentivo direcionado pelo mercado para investir em inovação, permitindo ao inventor se apropriar das recompensas econômicas. Quem está dizendo isso é Mark Langley, um crítico do sistema de patentes, Robert Merges, então pessoas que atuam na área e que chegaram a essa conclusão. Carl Shapiro e Varian também, quando gerenciando ativos de propriedade intelectual, seu objetivo deve ser escolher os termos e condições que maximizam o valor da sua propriedade intelectual e não os termos e condições que maximizam a proteção. Então você pode maximizar a sua propriedade intelectual combinando estratégias proprietárias e estratégias abertas. Tudo claro.